Gente, boa tarde para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a esfera e eu vou falar mais sobre a fórmula da esfera, de onde ela vem. Eu gosto de fazer isso sempre que a gente tem uma fórmula matemática. No meu ponto de vista, é necessário que você, além de saber a fórmula e saber como utilizar, você precisa também saber de onde vem, pelo menos compreender. Então é isso que eu vou tentar mostrar. Bom, nós vamos falar sobre a esfera, né? Vamos conhecer a origem da fórmula de volume da esfera e também o cálculo da área da esfera. De onde vem aquela fórmula? Então a gente vai conhecer isso hoje. Eu vou começar colocando uma ilustração aqui no quadro e vou pedir que vocês usem a imaginação, tá? No momento que eu vou sugerindo. E vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui é um eixo, e eu vou traçar aqui um segmento, e depois outro segmento aqui para cima, e outro segmento aqui para baixo. De modo que essa distância aqui, que eu vou chamar de R, é do mesmo tamanho desse segmento aqui para cima, também vou chamar de tamanho R, e aqui o mesmo tamanho R. Agora, eu vou fechar aqui, ó, formando um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Um triângulo que tem dois lados de mesmo comprimento. Esse tamanho aqui ele é apenas de referência, tá? Então fica aquele triângulo aí. E aí vou pedir para vocês imaginarem o seguinte. Suponha que isso aqui seja um objeto, uma vareta, por exemplo, e que eu tenho um tipo de bandeira de papel fixada a essa vareta. Então vou pegar essa vareta aqui e girar. Vou girar isso. Você vai poder visualizar um objeto no ar, não é? É um sólido que vai ser formado por esse triângulo aqui, no momento em que ele gira. E eu vou tentar representar esse sólido aqui no quadro. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Beleza. Isso. Isso aqui é uma forma cilíndrica, não é? Uma vez que ele está girando. Quando vocês estiverem no estudo mais avançado, vocês vão conhecer isso aqui como sólido de revolução, que são sólidos obtidos quando a gente gira uma figura geométrica plana. Então, ó, eu vou representar isso aqui, já que é um corpo cilíndrico. Vou trazer essa representação aqui. Beleza. Aqui em cima eu posso fazer assim também. Deixa eu chegar a ponta do eixo um pouco mais para cima, para eu conseguir desenhar o corpo cilíndrico aqui sem problemas. Beleza, girei. O que acontece aqui, deixa eu pontilhar essa vareta, porque eu não preciso mais dela. Aliás, eu posso até apagar. O que eu obtive aqui foi uma forma cilíndrica e aqui em cima está vazio, né? Eu tenho um formato aqui como se fosse um cone que foi retirado daqui, ó. E aqui embaixo também está vazio. Né? Porque o que constitui esse corpo é somente essas duas bandeiras aqui, ó. Essa única bandeira, né? Girou, formou esse corpo, e aqui um vazio no formato de cone. Aqui também um vazio em formato de cone. E esse objeto aqui do vazio, ele parece uma ampulheta, né? E aí ele tem um nome. Esse objeto aqui se chama clepsidra. E desse cilindro aqui, eu não estou interessado na clepsidra, eu estou interessado nesse volume que aconteceu, nesse objeto que aconteceu. E já que ele é a diferença do cilindro com a clepsidra, eu vou chamar esse sólido que eu vou estudar de anticlepsidra.
Pronto, eu vou fazer o estudo desse sólido aí. Eu estou interessado nesse volume aqui, ó. Tá? Nós já sabemos que o volume do cone, nós já conhecemos que vai ser o quê? A área da base vezes a altura dividido por 3. E se eu estou interessado no volume da anticlépsidra, eu vou fazer o quê? Pegar o volume do cilindro, que a gente também já conhece, que é a área da base vezes a altura, e vou tirar daqui o volume desses dois cones. Fazendo isso, eu vou ter o volume da anticlépsidra. Concorda? Vou anotar aqui, ó, o volume da anticlépsidra vai ser igual ao volume do cilindro menos o volume dos cones. Esse tipo de cilindro aqui, né, já que eu tenho esse tamanho aqui, ó, que eu chamei de R, a altura eu tenho 2R, acontece que o raio da base também é R. E o diâmetro também é 2R. Então você percebe que a largura dele é igual à altura. Quando isso aqui acontece, esse cilindro é chamado de cilindro equilátero. Tá? Bom, vamos lá então. Para facilitar a escrita, eu vou chamar o volume da anticlépsidra apenas de volume da anticlépsidra, com essa abreviação VAC. E vou tomar agora o volume do cilindro. Então é π vezes o raio elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 2R, menos o volume dos cones, que é 2 vezes, como são 2 cones, a área da base, que vai ser πr ao quadrado, vezes a altura de um cone, que é R. Beleza. E melhorando essa escrita aqui, ó, vem o volume da anticlépsidra é igual π vezes R ao quadrado com o R da R ao cubo. Vou colocar esse 2 aqui na frente. Então vai ficar 2 π R ao cubo menos. Aqui no volume do cone, eu esqueci de dividir por 3. Então esse aqui vai ficar como 2 π R ao cubo dividido por 3. Bom, e dá para colocar esse fator aqui em evidência, ó. O πr ao cubo, que apareceram nessas duas parcelas, se eu colocar isso em evidência, vai ficar assim. Deixa eu mudar para cá. O volume da anticlépsidra é igual. Vou colocar em evidência, mas vou colocar do lado direito, tá? πr ao cubo. E agora, sobrou para mim o 2 menos 2 terços. 2 menos 2 terços a gente consegue fazer mentalmente, não consegue? Ó, para quem não consegue, pensa assim. 2 inteiros é o mesmo que 6 terços. É só você multiplicar pelo denominador aqui, ó. 2 vezes 3 é 6. Então, 2 inteiros é o mesmo que 6 terços. Eu posso fazer a conta de 6 terços menos 2 terços. Sobra o quê? 4 terços, né? O volume da anticlépsidra é igual 6 menos 2, 4 terços de πr ao cubo. Tá? Aí o volume desse sólido. Por enquanto, a gente sabe que isso aqui é o volume da esfera, né? Mas a gente não viu ainda a relação que isso aqui tem com a esfera. Então, vou fazer um novo desenho ali e para poder explicar essa relação aqui. Aqui, então, eu tenho uma representação de uma esfera. Essa esfera ela tem a mesma altura que o cilindro,
né, consequentemente tem o mesmo diâmetro, né? A esfera tem a mesma largura, a mesma altura. Eu posso marcar que o raio dessa esfera também é R. O raio dessa esfera também é R. Bom, aí eu vou lembrar vocês do princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri eu cheguei a comentar em outra aula, que ele diz o seguinte: quando você tem essa condição aqui, ó, de dois corpos apoiados no mesmo plano, e você secciona o plano em qualquer lugar aqui nessa altura, você vai pegar um outro plano paralelo a esse plano alfa, onde eles estão apoiados, e vai passar esse plano aqui como se estivesse cortando eles. Então esse plano vai fazer o quê? Seções de corte aqui e vai fazer seção de corte aqui. Se acontecer da área do primeiro corpo, da primeira seção, ser igual à área da segunda seção, isso em qualquer altura, você pode afirmar que esses dois corpos possuem o mesmo volume. E é justamente isso que eu vou mostrar. A gente pode começar imaginando um plano que coincida com o plano alfa. Então, o que vai acontecer? O plano alfa, ele toca a anticlépsidra aqui, onde ela está apoiada. Justamente aqui, ó. Só que aqui está vazio, correto? Aqui está vazio. Então, o ponto de contato deste objeto com o plano alfa é apenas essa linha aqui. E como ele está vazio, a gente não vai calcular a área, né? Porque ele está vazio. Isso aqui não tem um fundo, tá? Em relação à esfera, só existe esse ponto de contato aqui, no plano alfa. Então, eu posso perceber que a área ocupada pelo objeto, aqui pelo anticlépsidra, é zero, ela é nula. Do mesmo modo que a área ocupada por esse ponto da esfera também é nulo. Agora, se eu imaginar que eu vou colocar um outro plano, só que agora aqui no topo, vai ter o mesmo efeito. Aqui no topo, o que vai ficar em contato com o novo plano, também é somente essa linha aqui, ó. E se eu olhar aqui para a esfera, também vai ter somente esse ponto de contato. Nesse caso, se o plano estiver aqui no topo, na parte mais alta, também vai ter uma região de área nula e aqui uma região de área nula. Por outro lado, se eu colocar um plano na metade da altura, passando bem pelo centro, qual é a seção que eu vou obter aqui na anticlépsidra? Vai ser alguma coisa assim, ó. Vai ser uma circunferência de raio R. Concorda? E aqui, na circunferência também. A gente pode até aproveitar essa ilustração aqui, ó. Se esse plano passar exatamente no meio da esfera, a seção aqui vai ser uma circunferência de raio R também. Isso indica para a gente que em qualquer outro ponto, provavelmente vai acontecer a mesma área. Mas a gente precisa conferir isso, né? Se der certo, pela afirmação, pelo princípio do Cavalieri, a gente pode dizer que esses dois corpos aqui têm o mesmo volume, né? Então, o volume da anticlépsidra, que a gente já conhece, vai ser também o volume da esfera. E para mostrar isso, eu vou considerar uma altura qualquer. Aqui, ó, vou tomar uma altura, tá? Aqui, claro que ele vai ter que alinhar o centro do cilindro, né? Então, vou pegar uma altura qualquer aqui. E vou chamar essa altura de distância D. Em um ponto, tá? Definido aqui. E por esse ponto vai passar o meu plano. O plano que vai seccionar esses dois corpos. É claro que eu posso colocar essa mesma distância que eu tomei a partir do centro do cilindro, eu vou colocar ele também a partir do centro da esfera. Então ele vem mais ou menos aqui. E também é a distância D. Bom, quando o plano passar por esses pontos aqui, ele vai definir uma seção aqui no cilindro, né, na anticlépsidra, que vai ser alguma coisa assim, ó.
Não sei se vocês estão conseguindo ver, não. Eu vou apagar essa linha aqui de cima para ajudar na visualização. Deixa eu reforçar isso aqui. Bom, e aconteceu aqui, ó, de formar essa superfície aqui. Isso aqui é chamado de coroa circular. Vocês estão conseguindo ver pelo desenho? É uma coroa circular. Bom, e se eu fizer esse seccionamento aqui na esfera, eu vou obter também uma região circular. Aqui é fácil de ver, né? Ó, vai acontecer ali uma circunferência, um círculo, né? Beleza. E o raio aqui nesse círculo eu não conheço. Eu vou chamar aqui de Rzinho. Tá? Vou apagar essa linha aqui de cima também, para não criar uma confusão aí. Confusão visual, né? Beleza. O raio R também vou tirar. Pronto. O que eu preciso é só disso. Vamos fazer um estudo desse setor circular. A área do setor circular, ele vai ser o quê? A área do círculo com o diâmetro R, com o diâmetro 2R, né, o raio R, menos a área desse círculo menor, que ele está vazado. Você lembra que esse cone aqui ele foi retirado, ele não existe, ele é vazio. Então isso aqui é vazio. Eu tenho que pegar a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Vou chamar de ACC, coroa circular. A área da coroa circular é igual à área do círculo maior, como ele tem o raio R, isso aqui vai ser π Rzão ao quadrado. E menos a área desse círculo menor. Eu vou chamar isso aqui, ó, de raio R', tá? R' não é o mesmo Rzinho que eu coloquei aqui. É um R'. Então a área desse círculo menor vai ser π vezes R' elevado ao quadrado. Posso colocar o π em evidência? A área da coroa circular vai ser igual a π, que multiplica Rzão ao quadrado, menos R' elevado ao quadrado. Beleza. Isso é o que eu consigo fazer em relação à área da coroa circular. Agora eu vou fazer o estudo em relação à área dessa seção circular aqui. Analisando este setor circular, eu tenho o raio R. Então eu vou escrever aqui, ó, a área do setor da esfera, tá? Vou chamar de setor da esfera. A área deste setor da esfera é igual a π vezes esse R minúsculo aqui elevado ao quadrado. E eu não conheço esse R minúsculo. Só que eu posso usar um artifício, que é fazer o quê? Se eu traçar do centro da esfera até esse ponto de contato aqui, desse raiozinho considerado, eu obtenho um triângulo retângulo. Então eu posso escrever, e nesse triângulo retângulo, a hipotenusa é o raio da esfera. Então eu posso escrever esse raiozinho aqui em função do raio da esfera. Pelo teorema de Pitágoras, esse raiozinho aqui, elevado ao quadrado, é igual o raiozão elevado ao quadrado, menos essa distância d elevado ao quadrado. Vou fazer a substituição aqui. A área do setor na esfera é igual a π, que multiplica R ao quadrado menos D ao quadrado. Fechei.
Mas ainda não ficou como a gente queria, né? Pelo menos como eu pretendia. Eu quero mostrar que essas duas áreas são iguais. E para isso eu vou recorrer a um novo recurso, que é a semelhança. Semelhança do quê? Semelhança aqui de cones, ó. Quando esse cone menor foi definido, o que ele possui? Que a sua... O raio da base é igual à altura. Concorda? Tá aqui, ó, altura. R, raio da base. Se eu tirar esse triângulo aqui e estudar ele separadamente, e também considerar esse R' com essa distância D, vai ficar assim, ó. Pelo menos, mais ou menos assim, né? Em que essa distância aqui, que é o raio, é igual à altura. E além disso, essa distância D, e aqui eu tenho uma distância R'. E como esses triângulos são semelhantes, porque eles são aqui, esse vértice é comum aos dois triângulos, e é claro que essa linha aqui é R', né? Esse lado R', ele é paralelo à base do triângulo maior, eles são semelhantes, e eu posso escrever essa semelhança assim, ó. Esse lado maior dividido por esse lado maior seria R sobre R, é igual essa altura menor aqui dividido pela base menor. Bom, já que R é igual a R, essa relação é igual a 1. Significa que D, a distância D, é igual à distância R'. Então, já que eu tenho essa igualdade por causa da semelhança, eu posso trocar esse R' aqui por D. Vou escrever mais para cá, ó. A área da coluna circular é igual a π vezes raio ao quadrado menos a distância d ao quadrado. Bom, isso que vai acontecer, nessa igualdade e nessas relações, em qualquer lugar que você tomar, em qualquer distância. Ela pode ser mais comprida, ela pode ser mais curta, ela pode ser para cima, pode ser mais alta aqui. Em qualquer lugar que você tomar essa distância D, né, em qualquer posição aqui, em qualquer tamanho, você sempre vai chegar nessa conclusão. E aí sim a gente pode dizer que o volume da anticlépsidra é igual ao volume da esfera. Então a esfera herda essa fórmula de cálculo do volume. Tá? E fica decretado. O volume da esfera é igual ao volume da anticlépsidra. Beleza?